Mais um dia pra gente estudar, pra gente brincar um pouco com o conhecimento, pra gente ter essa experiência à distância, dentro de uma disciplina como é a nossa história, não é isso? História que é uma disciplina argumentativa, uma disciplina altamente de compreensão, tá bom? Se você entendeu muitas coisas que o tio falou até agora, é sinal que você futuramente vai ser um bom redator, vai ser um bom argumentador, você vai se dar bem em provas discursivas do Enem, vestibular, enfim. Porque nossos assuntos aqui são todos nesse ritmo, tá bom? E nesse ritmo nós iremos até o final. A gente vai explicar para vocês os acontecimentos, todos eles. A gente vai tentar colocar vocês com o pé na universidade, aliás, com o pé no ensino médio, né? O nono ano já é quase um passo só para chegar no ensino médio. E lá você tem que ir acostumando logo a leitura, né? Leituras intensas, de textos muito grandes, textos muito complexos, enfim. Mas é assim, a gente vai aos poucos, chegando lá, a gente consegue, a gente vê direitinho o que é que nós temos para estudar. Hoje, por exemplo, vamos continuar estudando a Primeira Guerra Mundial e vamos agora para as fases. Nós vamos ver a terceira fase da Primeira Guerra Mundial, como desenrolou, como foi que ela acabou, se ela acabou realmente, se houve país que venceu, se houve país que perdeu, quem saiu ganhando com tudo isso, quem saiu perdendo, né? Por que é que eu tenho que entender isso, por que é que eu tenho que aprender essas coisas, enfim, vamos para a aula para a gente compreender mais alguma coisa. Olha só, na página 9 do nosso livro, didático, ele diz o seguinte: ela coloca as fases da guerra, tá bom? É colocado aí as fases da guerra, deixa eu colocar para vocês aqui, para vocês verem. Quem já tem o material didático, percebe que na página 9 nós temos as três fases da guerra, da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Que é a fase de movimentação, que se a gente fosse colocar numa imagem para vocês, seria simplesmente, temos um mapa aqui, um mapa da Alemanha, temos um mapa da França, temos um mapa da Áustria, temos um mapa da Rússia, temos a Inglaterra lá longe um pouquinho. A movimentação é exatamente assim, os alemães movimentando seus exércitos de um lado para o outro, a Áustria ajudando a fazer isso, né? A França fazendo em menor número, em menor escala, porque tinha as trincheiras aqui, estavam sendo construídas, os ingleses também atacando, né? Então é uma guerra de movimentação, de muitos países se movimentando. Quando termina essa primeira fase, que é a primeira fase, chamada movimentação, tá? Lembrando mais uma vez, essa Primeira Guerra Mundial, ela começa em 1914, vai a 1918, durou 4 anos, tá bom? A segunda fase dessa guerra, foi a chamada criação das trincheiras, tá bom? Criação das trincheiras. Agora os países que estavam em guerra não iam mais ficar se movimentando não, viu gente? Eles iam preferir ficar em um só lugar. Eles iam preferir parar com essa movimentação e construir fortalezas, esperando o inimigo, tentando tocaiar o inimigo de um jeito ou de outro. Isso aqui é a chamada fase das trincheiras. E o que é uma trincheira? Uma trincheira nada mais é do que um buraco que o pessoal cava no chão, tá bom? Um buraco bem grande, assim, bem comprido. E os soldados ficam meio que camuflados nesses buracos. Eles esperam os adversários.
aqui os soldados ficam nesses buracos, passando meses e meses, até serem substituídos por outros soldados. Quando o soldado ficava doente, ele acabava sendo substituído, né? Os soldados morriam aqui de frio, morriam de fome, morriam doentes. E quando chovia, a vala alagava. As trincheiras ficavam todas alagadas, cheias de lama. O soldado levava um tiro, caía ali nos pés do outro, e não tinha como tirar ele lá dentro não, porque se fosse sair com ele, era mais tiro, né? E muitas vezes ficavam lá por muito mais tempo do que se imaginava. O pessoal nessa segunda fase sofreu demais. Eles achavam que essa fase aí só ia durar no máximo uns 2 a 3 meses, e que antes do Natal eles já estariam em casa. Mas não, eles tiveram que comemorar o Natal aqui dentro mesmo. O pessoal dos aviões jogavam por paraquedas os mantimentos deles, né? O remédio, a comida, de repente um vinhozinho, para eles, enfim, eles festejarem alguma coisa, ali jogados de paraquedas, né? Enfim, a segunda fase é para você compreender. A primeira fase de movimentação, a segunda fase das trincheiras, e tem uma terceira fase, tá bom, pessoal? Deixa eu mostrar a terceira fase para vocês. A terceira fase é a fase da entrada dos Estados Unidos na guerra, tá bom? E a saída da Rússia da guerra, beleza? Essa terceira fase, relativamente, é fácil de você entender, mas é necessário que você não esqueça. Não esqueça, porque não é à toa que os Estados Unidos vão entrar numa guerra. Eles não vão fazer isso assim de bonzinhos, porque o pretexto é até ser bonzinho, mas na realidade o fato é outro, né? Os Estados Unidos, eles sempre viram a Alemanha como uma grande potência e uma grande ameaça, né? Principalmente uma ameaça econômica aos interesses dele, tá bom? Da mesma forma que a Inglaterra via a Alemanha como uma rivalidade muito grande, uma rivalidade econômica muito grande, tá bom? Os Estados Unidos passaram a vender medicamentos e armas, né? Armas, canhões, alimentos e medicamentos. É bem oportuno vender medicamento quando você vende uma arma primeiro, né? Não dá para vender um remédio primeiro e depois vender uma arma, não. Manda as munições e as armas, depois te manda os remédios, fica legal, todo mundo. Aí não tem como não comprar, né? Compra ou não compra. Ou se não comprar, fica doente. Fica sem a perna, enfim. É a lógica dos capitalistas. Enfim, é o seguinte, só que ele vendia isso aqui para países como França, Inglaterra, tá bom? A própria Rússia, às vezes era necessário comprar. Sérvia. Então olha só, esses países que estavam em guerra, eles eram chamados de os aliados da Entente, o pessoal da Entente. Lembra que tinha as alianças militares? De um lado tinha a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, formada por... Deixa eu colocar uma cozinha mais bonitinha, vem aqui, uma cozinha bonitinha, um vermelhinho, cadê o meu vermelho? Certo. De um lado nós tínhamos a Tríplice Aliança, que era a Alemanha, a Itália e a Áustria-Hungria, né? O Império Austro-Húngaro, tá bom? Do outro lado nós temos a Tríplice Entente. A Tríplice Entente, que era a Inglaterra, a França e a Rússia, tá bom? A Entente. Os americanos vendiam tudo isso aqui, mas era para o pessoal da Entente. Viu? Só que a Entente estava com problemas, porque a aliança estava, digamos, ganhando cada vez mais territórios, e não adiantava trincheira não, eles avançavam mesmo. Usavam gás venenoso, os alemães tinham laboratórios para fabricar aquele gás venenoso,
utilizado nas guerras, nas batalhas, eram terríveis. A tecnologia de guerra alemã era terrível, né? E ainda tinha um outro problema, o medo. O pessoal estava todo eufórico para entrar na guerra, mas quando entrou na guerra um ano depois, o pessoal se arrependeu. Esses países aqui estavam loucos para entrar na guerra, mas quando passou um ano, a França esqueceu a revanche contra a Alemanha. Não queria mais não, mas não tinha mais jeito, estava no meio da confusão, não tinha mais o que fazer não, né? Então foi o seguinte, como os Estados Unidos viram que o pessoal da Entente estava perdendo aí a guerra, estava desmotivado, resolveu ele próprio entrar na guerra, viu? Com o pretexto de que os alemães haviam lançado submarinos, que inclusive foram eles que inventaram submarinos para a guerra, os alemães, tinham utilizado submarinos para atacar os Estados Unidos e estavam, digamos, conversando com o México para tentar uma aliança com o México, que é vizinho dos Estados Unidos, para recuperar territórios perdidos que o México havia perdido. Se você lembra do ano passado, o tio explicou que os Estados Unidos tomou ali um pedaço do México, o Texas, né? Ele simplesmente tomou do México. E os alemães sabiam disso, né? A guerra não é só no campo de batalha, a guerra também é nos mapas, a guerra também é na estratégia. Os alemães sabiam, os alemães disseram: olha, México, é o seguinte, se alia com a gente aí e vamos recuperar teus territórios que tu perdeu para os americanos. E os Estados Unidos recebiam isso como uma ofensa, claro. Chamado ladrão, quem gosta de ser chamado ladrão, né? Embora seja, mas enfim, vamos lá, olha só. Os americanos deram um novo rumo à guerra. E isso aqui é a terceira fase, viu gente? Aqui é a terceira fase da guerra. A guerra teve 3 fases, tá bom? E essa é a terceira. Quem venceu? Quem você acha que venceu? O negócio estava pegando, bala para cá, bala para lá. Os alemães não queriam desistir de jeito nenhum. Os outros a Itália já tinha desistido. A Itália mudou de lado, passou para o lado da Entente, tá bom? Em 2 ocasiões a Itália fez isso. A Itália fez isso na Primeira Guerra Mundial e vai fazer na Segunda também. Ela muda de lado, antes da guerra terminar, tá bom? A Áustria não tinha mais essa força toda, porque ela dependia muito dos alemães. E a Alemanha já tinha, digamos, negociado uma paz com a Rússia, porque a Rússia resolveu sair da guerra também, viu? Então a Alemanha ficou mais à vontade para atacar somente no lado de cá. Não tinha mais que atacar a Rússia não, a Rússia tinha saído. A gente vai ver a Revolução Russa na próxima aula, tá bom? Porque é que os russos saíram da guerra. Então o que ocorre, gente? Ocorre que os Estados Unidos estavam muito fortes, e estavam vencendo, começaram a dar, digamos assim, um novo gás a esse pessoal que estava meio mole aqui na briga, na confusão. Inglaterra e França receberam um grande apoio e mesmo antes dessa guerra terminar, o pessoal resolveu assinar um acordo de paz entre todos, uma espécie de armistício, né? E declarar a guerra sem vencedores, porque a guerra já estava durando 4 anos. Então é melhor declarar logo um final de guerra sem vencedores e responsabilizar somente um país. E aquele país ali ser, digamos, ser responsável pelas atrocidades, no caso, a Alemanha. A Alemanha vai ser o seguinte, ela vai ser responsabilizada por toda a conta do conflito. Ela vai pagar indenizações, né? Indenizações. Ela vai reduzir o seu exército. Não vai mais produzir tantas armas assim, né? Ela vai, digamos, devolver a França. A França, a Alsácia-Lorena, a região riquíssima que ela havia tomado, a Alsácia-Lorena. Ou seja, o revanchismo francês funcionou, né? E condenado aí a um monte de coisas. Isso aqui, esse documento que a Alemanha assinou juntamente com os vencedores da guerra, vencedores entre aspas, é claro, foi assinado na cidade de Versalhes, na França. No Palácio de Versalhes, na França, né? Por isso que foi chamado de Tratado de Versalhes, que o Adolf Hitler mais tarde chamou de Ditado de Versalhes. Inclusive o Adolf Hitler era soldado austríaco, ficou revoltado porque a
a Áustria estava perdendo e a Alemanha tinha desistido aqui e assinado esse armistício de guerra. Armistício é quando os países dão por encerrado um conflito, sem vencedores. Então, amigavelmente, eles convidaram a Alemanha a pagar toda a conta da guerra. Foi péssimo para a Alemanha, foi. Mas a Alemanha, em certo ponto, ela não cumpriu muitos desses acordos. Como, por exemplo, chega um momento que os alemães não vão mais cumprir esse acordo de reduzir o seu exército. Tá bom? Não vão mais querer reduzir. Por conta, a gente vai entender isso aqui bem direitinho, isso aqui é sério, porque isso aqui é uma das causas da Segunda Guerra Mundial. Claro, lógico, se tiver exército montado, vai ter uma nova guerra futuramente. Tem soldadinho correndo aqui no meio. Pois é, então, gente, na atividade que o tio passou para casa, a gente vai... Eu vou mostrar para vocês aqui. A primeira questão é observar a imagem, né? Você pode ver aí uma caricatura francesa ridicularizando a política externa do Kaiser Guilherme II da Alemanha, né? Aqui, Kaiser quer dizer imperador em alemão, viu, gente? Kaiser. Então, nessa imagenzinha você pode ver o cara todo poderosão lá no meio e tal, enfim. Só que a França gostava de ridicularizar. A França estava ressentida antes da guerra. E aqui na pergunta, aqui na assertivazinha faz a pergunta, explica que foi o revanchismo francês. Quando você quer dar revanche a alguém, você perdeu um jogo e quer dar uma revanche. É simples de entender isso. A França havia perdido a guerra contra os alemães, tinha perdido a Alsácia e Lorena. Então a França queria dar o troco nos alemães, queria a revanche. E ela conseguiu essa oportunidade na Primeira Guerra Mundial, quando os alemães perderam e devolveram para ela os territórios que haviam roubado. Ou então que haviam vencido na guerra. Vamos chamar dessa maneira. Roubar é tão feio, né? Eu explico que foi. Então você vai criar uma resposta. Não vou dizer como é, não. Você vai criar uma resposta a partir do teu entendimento. O entendimento da aula. Volta o vídeo de novo, vê o que é que eu acabei de falar. Vê se dá para responder, vê se consegue. Tá bom? Aqui nós temos aqui uma questão. Olha aqui a imagem de uma trincheira. A trincheira é assim, ó. Aquela vala cavada no chão, onde os soldados ficavam soterrados ali. Tá vendo essas máscaras? Deixa eu aproximar. Na atividade vocês têm. Essas máscarazinhas é contra os gases alemães. Os alemães utilizavam gases venenosos nessas guerras. Eles tinham um laboratório para fazer esses gases aí. Inclusive foram condenados por crimes contra a humanidade exatamente por isso aí. Como se todo o país estivesse numa guerra, né? Exatamente de uma forma ou de outra, tudo era crime mesmo. A guerra em si já é um crime, mas os alemães praticaram mais atrocidades por conta desses gases venenosos. Então olha só, aqui é a questão do Enem, ó. Viu? A gente coloca as questões do Enem porque vocês daqui a pouco vão ter que fazer. Ou você pensa que o ano vai demorar tanto assim? Ah, professor, o ano tem 12 meses, mas daqui a pouco é dezembro, daqui a pouco é janeiro de novo, e aí? Né? Você vai estar no ensino médio. Enem 2014, olha só. 3 décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África, com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa. Do século XX, né, que começou com a Primeira Guerra Mundial, é o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Essa quietude estagnante é a Belle Époque. Belle Époque, viu, gente? O imperialismo foi uma realidade. E os acontecimentos empolgantes na Ásia foi a corrida dos alemães e italianos por territórios naquela região, aqueles continentes ali. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, na medida em que, letra A, difundiu teorias socialistas, não está falando de socialismo aqui em cima não, viu? Acirrou disputas territoriais, superou crises econômicas, multiplicou conflitos religiosos, conteve os sentimentos xenófobos, nunca, isso aqui que não foi mesmo. Então tentem descobrir, a A e a E já sabemos que não são verdadeiros, então você marca apenas um, tente descobrir qual é, gente, de acordo com o textinho aqui de acima, tá bom?
Quais alianças militares que haviam em 1914? Aquelas aliançazinhas lá, gente. Tríplice Entente e Tríplice Aliança. Aí você só coloque quais eram os países que pertenciam a cada uma delas. Tá belezinha? Aqui nós temos a questão número 4, onde você pode perceber aqui. Ah, tá muito fácil demais. Facílima, tá dada a questão, olha só. Olha a malandragem do soldado. Malandragem não, é instinto do soldado. Se chama instinto de sobrevivência, né? Levantou aqui o chapéuzinho, se a bala comeu o chapéu dele é porque o negócio tá perigoso lá fora. Então aqui nós temos aqui algumas imagens de atrocidades aqui que vocês podem perceber, de sofrimento, sufoco, né? Aqui nós apenas perguntamos nessa questão quais as 3 fases da Primeira Guerra Mundial, que eu falei hoje na aula. Quais são as 3 fases da Primeira Guerra Mundial. Tá bom, gente? Tentem citar. Na dúvida vai na página 9, mas está fácil demais essa questão. Tá bom? Na verdade o assunto é fácil demais também. Basta você entender como começou tudo, enfim. Na próxima aula a gente vai para a Revolução Russa. Antes da Revolução Russa eu vou dar uma geralzinha sobre essa guerra. Mas é coisa beleza. Vamos lá. Então por hoje é só. Ficamos por aqui. Tenham um bom dia. Se cuidem, muita saúde.